Irmãos e irmãs, com imensa alegria, nos reunimos hoje para celebrar o acontecimento central da nossa fé. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Neste domingo de Páscoa, depois de todos esses dias que nós estivemos rezando, nos preparando, pedindo ao Senhor que nos unisse a Ele na sua paixão, no seu sofrimento, dor e na sua morte na cruz, hoje nós nos alegramos com o Senhor que vence a morte e assim acende a nossa esperança de podermos com Ele também nos unirmos na sua glória. Este tempo que hoje iniciamos, o tempo da Páscoa, é um tempo onde a graça que nós vamos pedir é de nos alegrarmos com o Senhor. E a alegria que vem do Senhor é uma alegria que está voltada para os seus amigos, para o povo de Deus. Não é somente uma vitória pessoal, mas é o indicativo de que, se nós formos fiéis no seguimento do Senhor, seremos também contemplados com a mesma vitória que ele obteve na cruz. Nós vamos iniciar agora essa série de leituras dos Atos dos Apóstolos, que mostram exatamente a ressurreição em ato, essa vida que vem da vitória sobre a morte de Jesus e que enche os apóstolos de coragem. E eles começam então a anunciar sem medo que o Senhor está vivo. E nós lembramos como no momento da paixão, com medo, se fecharam, fugiram, negaram, traíram o Senhor. E agora os vemos felizes, contentes de sofrerem injúrias, calúnias, prisões, por poderem testemunhar que o Senhor está vivo. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 34 a 43. Pedro toma a palavra e diz: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, e andou por toda a parte fazendo o bem, curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Então, ouvindo essa palavra, essa pregação de Pedro, também nós aqui percebemos a nossa missão agora, hoje. Da mesma forma como os apóstolos, nós temos que dar esse testemunho de que o Senhor está vivo, em meio a essa realidade de sofrimento, de dor e de morte. Não é uma missão fácil, não, mas é extremamente necessária, é essencial para que as pessoas não percam a fé e para que as pessoas descubram que o Senhor está ali com elas, trazendo esperança e trazendo consolo. A segunda leitura da carta aos Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4, diz: Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas da terra. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Então nós temos que, em meio à situação que estamos passando, aspirar às coisas do alto,
não para fugir dos problemas que nos afligem, mas para perceber que o Senhor é a nossa esperança. É Ele que vai dar sentido e que vai nos fazer sermos resilientes, capazes de enfrentar todas as situações, por mais difíceis que sejam. E o Evangelho desse domingo de Páscoa, João capítulo 20, de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido removida do túmulo. Saiu correndo, foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos aonde o colocar. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Causa muita impressão no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, o Evangelho não aparece o Cristo ressuscitado. E nem se fala propriamente do fato mesmo da ressurreição. O sepulcro vazio. Um sinal que, para quem não tem fé, significa somente que o corpo não está lá. Mas para quem crê, como João, ele viu e acreditou. Nós somos chamados nesse tempo de Páscoa não a termos visões e aparições do Senhor ressuscitado, mas a saber, com a graça e a luz de Deus, do Espírito Santo, interpretar os sinais, descobrir no meio da morte, no túmulo, no sepulcro, o Senhor que está ali para trazer a vida, para trazer a esperança. Chegará o momento de nós experimentarmos mais fortemente, mas em meio a essa situação da morte, da dor, da tristeza, da perda do Senhor, podemos procurar descobrir os sinais da vida que Ele está tecendo em meio à situação da pandemia. Peçamos ao Senhor essa graça, que esse tempo da Páscoa seja um tempo de renovação da nossa fé, seja um tempo de crescimento, principalmente de descobrir os efeitos dessa vida nova na nossa própria vida. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos encha de alegria, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.